apareceu pra gente, apareceu pra mim, pelo menos, aí nessa costura de tentar empreender, né, de imaginar que eu queria fazer alguma coisa própria. Precisam daquilo, né? Ele falou, eu tenho os meus funcionários lá que vivem disso, mães que são mães solo, que só tem aquilo para dar de comer para os filhos e tudo mais, então eu não posso fazer isso. E aí ele manteve. Só que aí, ao invés de ficar com medo, eu resolvi me unir a ele. Falei, então vamos fortalecer. E aí, Taurus é a mistura de taste, que é de saboroso, né? Uhum. E robusto, que é grande. Como é que são os desafios de empreender em casal? Dá muito. É sempre ela que manda, na dúvida é ela que tem razão sempre. Conversa bastante. A gente discorda bastante também, mas ao mesmo tempo a gente respeita a opinião do outro. A gente não para de trabalhar nunca, né? Porque a gente trabalha Então, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A gente vai dormir trabalhando. Eu não sei como que tem gente que fala assim, o segredo é quando chegar em casa não falar sobre não o existe, trabalho. Aí não eu falo existe. assim, eu vou falar sobre o quê? Eu vou... O maior desafio de empreender como casal, eu acho que é mais isso, se respeitar bastante, tentar entender quais são os limites. Eu acho que isso não é só para casal, acho que é para a vida. Você tá aberto que você nunca vai, você não vai ter sempre razão, né? Então, e que você tem que se identificar naquele processo, Uhum. e que você tem que colocar um pouco de você naquilo, e que você tem que fazer com que os clientes entendam o porquê daquilo, e que comprem a sua ideia mesmo. Salve, salve, galera! Está começando mais um Burger no Papo diretamente dos Estúdios BNP. Cara, como ficou gostoso falar Estúdios BNP, hein? Antes era só Burger no Papo Podcast, agora somos Estúdios BNP, uma estrutura gigante aí que tá vindo pela frente para... Inclusive, você quer criar um podcast, quer fazer algum negócio diferente, quer criar um conteúdo, gravar um curso, procura a gente aqui nos Estúdios BNP, nós teremos uma estrutura foda para você com um time de marketing. Pode falar foda, produção? Pode, né? Foda pra vocês, um time de marketing, um time de captação, uma produtora incrível aqui, que é a nossa parceira. E a gente vai fazer os seus sonhos sair do papel e engajar nas redes sociais como um foguete. Dando até ré, se você quiser. Lá ele. Achei chique. Chique, né? Saiu agora do forno essa. Queria também agradecer aqui os nossos patrocinadores. Sem eles, nada acontece. Vão estar passando ao longo do nosso bate-papo aqui. E se você ainda não conhece, vai passar no card aí, na tarjeta, vai ter o QR Code. Faça o favor, vai lá, segue a galera. Assim, a importância do patrocinador a galera não entende, né? Até desmistificando, a gente não tem frescura para falar algumas coisas aqui. O pessoal às vezes pergunta, mas paga para ir no podcast? Paga para participar? Não paga, galera, não paga. O convidado aqui, principalmente, que a maior estrela do nosso negócio é vocês, né? Ter vocês aqui compartilhando a história, a vida, as experiências vividas, é o maior ativo, é a maior força que a gente tem. Mas isso não tem custo, né? Mas isso tudo aqui tem um custo. Então, quem ajuda a fazer a coisa acontecer é essa galera que está aqui. E aí, pô, nada mais justo do que a gente dar uma força para eles ir lá, seguindo, conhecendo os produtos. A gente tem aqui marcas gigantes de mercado, que conhecem, que fazem serviços. Então, um abraço para todo esse time bonito aí que faz essa coisa acontecer. CDM Finanças, McCoy Pickle Factory, a Pris Food ou Pris Embalagens, que atende toda uma cadeia de produção há mais de 25 anos. Da 20 Gourmet, Junior Food Service com os melhores molhos aí também. O Rei do Boné, Quantum Pão BR. Que pão, hein? Esse é fora de série. Speed Food Distribuidora e a nossa querida Use BNP com as camisas do seu podcast preferido. Legal. E sem mais delongas, eles, né, que começaram ali em Barueri, certo? Certo. Exato. E agora estão em Osasco. Também. Também. Em Osasco. Também em Osasco. Ingrid e Emerson do Taustus Burger. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Queria agradecer pelo convite. Com o meu prazer é nosso. Esperamos é agregar poder bastante aí na conhecer um vida. pouco da história de vocês. Eu andei vasculhando, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Como é que você descobriu? Eu fico vasculhando a vida dos outros aí, olhando, fala bem, se comunica bem, a história é legal, vamos conversar. Mas a ideia é a gente trazer essa conexão mesmo para conectar com a galera cada vez mais. Bom, para a gente começar, me fala um pouquinho aí, o que vocês faziam antes do hambúrguer e por que resolveram entrar nessa vida maravilhosa aí? Começa você. Vou falar primeiro. Deixa ele começar, porque ele começou primeiro no hambúrguer. Então. Cara, o hambúrguer ele foi um acontecimento pra gente, né?
primeiramente para mim, depois a Ingrid com o tempo. Veio meio que embarcou na onda, Osmose. embarcou na onda junto no início, né? É, mas ele foi um acontecimento que começou lá em 2017, mas a vida profissional antes disso, ela começou bem antes, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos em várias coisas. Acho que o período maior que eu carreguei, assim, período profissional, que eu me dediquei a um cargo ou alguma função, eu fui bancário por quase 10 anos. Nossa. E isso até 2012, mais ou menos. Finalzinho de 2012 eu saí da função que eu exercia lá no banco, e aí eu fui tentar empreender em outras coisas, né? Nesse período eu fiz várias coisas, né? Tentei iniciar uma transportadora, fui trabalhar num açougue, tive bastante contato com cortes de carne e tal, trabalhando no açougue, fiquei quase um ano lá. Fiz algumas coisas, mas o último emprego CLT foi numa importadora de cervejas. Então eu Legal. entrei para trabalhar no departamento comercial de uma importadora de cervejas, cerveja artesanal, né? Trabalhando lá, eu vi que eu não conhecia nada de cerveja, eu era autodidata, né? Tomava muita cerveja, mas não conhecia o tanto que eu conhecia menos do que eu Já estavam imaginava. juntos já nessa época, Já, né? Já. Ah, tá. já. E aí eu trabalhando nessa importadora de cervejas, eu comecei a ver que eu não conhecia muito desse mercado, que é um mercado Uhum. bem extenso. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre o mercado de cervejas. Então eu fiz um curso de sommelier de cervejas, depois na sequência eu emendei um curso de tecnologia de produção cervejeira. E aí o meu objetivo era montar algum negócio, era estruturar um bar com produção própria de cerveja, né? Sim. Eu tinha isso como ideia para empreender, assim. E nessa época eu comecei a conhecer vários negócios, né, que vendia cerveja artesanal na época. E um dos negócios foi a hamburgueria que eu passei a ser sócio em 2017. Ah, legal. Então a gente trabalhava com uma outra marca, né, que ficamos com ela até novembro do ano passado, que era a Brutus Burger. Inicialmente ela era de Osasco. Ela Uhum. nasceu lá em 2015 com uma pessoa que foi o meu sócio lá no início. Em 2017, em 2016 mais ou menos ali a gente já tinha uma amizade, a gente já conversava bastante. E aí a gente começou a costurar uma boa relação ali. E em 2017 deu certo da gente abrir a segunda unidade da, da Brutus Burger, então. E só que com um pouquinho diferente do que era a primeira unidade, né, para ele, né? Que lá a gente iria fazer cerveja, era esse o nosso objetivo. Então seria a minha participação no negócio. A gente montou um espaço, separou um espaço para a produção de cerveja dentro da hamburgueria. E a ideia era que a gente fizesse eventos voltados para cerveja também, tudo mais. É um universo gostoso, né, cara, de trabalhar, né? Pra quem consegue Sim, botar em prática, né? sim, durante muito tempo a gente trabalhou fazendo harmonizações lá para os Ah, legal. clientes, então era uma coisa bem legal. A gente trazia. A ideia era que o hambúrguer e a cerveja ela tivesse o mesmo protagonismo no negócio, né? Uhum. Então era o foco daquilo naquele momento. Acabou que o burger tomou muita, muita proporção, né? E aí a cerveja ficou meio em segundo plano, assim. Ainda a gente chegou a ter, acho que uns 100 rótulos na hamburgueria, Uau. tal. Tinha muita gente que ia lá, né, procurar pelo consumo das cervejas e tudo. Tinha um lance que às vezes a gente fazia alguns eventos harmonizando cerveja com burger, alguma coisa do gênero. Era bem legal. É uma proposta interessante quando você pega o mercado hoje, que tudo é muito mais do mesmo, e você aplica uma experiência envolvida com o Diferente. produto, você acaba agregando muito mais valor e gera muito mais impacto, né? De visibilidade do negócio. Sim, passa a ser um diferencial, né? Passa a ser um diferencial. Você, você meio que pega uma galera que conversa muito os dois produtos, né? Conversam muito. Só que acho que a época a cerveja ela estava meio que no hype ali, então tinha Uhum. muita gente que estava migrando para esse hábito de consumo. Eu tentei fazer E cerveja tentou no início. também. Cara, muita gente que a gente conversa já fez em algum momento, assim. Hoje acho que tá um pouco menos, né? Não sei, porque a gente meio que sai um pouco do cenário. Mas a impressão que eu tenho é que naquela época era muito mais hypada, assim. Sim. Tinha muita gente fazendo. E funcionava super bem. E começamos, acho que daí, em 2017, com muita luta. Não foi fácil esse início, né? Não foi fácil. A gente, por mais que fosse uma segunda unidade e houvesse algumas facilidades, né? O fato de ser uma segunda unidade, você já tem tudo pronto, né? Ficha técnica de produtos já todas prontas, você já tem tudo mais ou menos desenhado, parte de comunicação já estava definida. Então, para mim foi mais tranquilo. Mas ainda assim foi um negócio que não engrenou como deveria, né?
Uhum. Então, de 2017 até 2020, que foi ali o início da pandemia, foram meses de bastante desafios, assim. É, E aí, a pandemia em 2020 veio para dar uma força para a gente ali, porque foi o que nos impulsionou, gente. Impulsionou, né? Dali para frente a gente começou a tomar novos rumos. Mas até 2020 foi mais ou menos esse o cenário aí. O burger apareceu pra gente, apareceu pra mim pelo menos aí nessa costura de tentar empreender, né, de imaginar que eu queria fazer alguma coisa própria e aí coincidiu, né, Sim. de encontrar um parceiro lá na época que abraçou esse desafio junto comigo lá. E você, Ingrid? Eu já Como, estava, como né? você caiu de paraquedas Eu no já hambúrguer? estava na Ela vida tava na dele minha em todo bolsinha no esse paraquedas. momento, mas por enquanto eu estava A na Ingrid estava só bolsinha. comendo o hambúrguer por enquanto Só e comendo provando as hambúrguer, cervejas e depois passou a exatamente. operar. Era esse o meu papel. Eu acho que com a pandemia, né, o Emerson acabou não comentando, mas assim, o sócio dele, na época, ele já não era tão ativo na loja de Barueri, né? No caso, a gente estava ali no centro comercial de Alphaville na época. Então, ele tocava sozinho, né? Então, ele já passou, assim, nesse período, um pouco anterior à pandemia, já estava passando bastante aperto, assim, né? Eu que Uhum. segurava as pontas em casa. Eu sou analista de contas médicas, né? Formada em gestão hospitalar, nada a ver com Tudo a hambúrguer. ver. Então eu tinha um emprego sólido e eu que segurava as pontas da casa, né? Tinha ali, eu que acabava mantendo tudo e a hamburgueria só lá sobrevivendo, né? Muitas vezes até precisando tirar as coisas de casa Para mesmo poder para aplicar. poder suprir, né? Emprestando cartão, Uhum. às vezes pedia para a mãe dele e tudo mais, né? Quando a pandemia chegou, que foi aquele baita susto, como eu trabalhava numa empresa grande, acho que foi uma das primeiras empresas que já afastou a gente, colocou a gente em home office, né? E a gente ficou bem assustado, né? Então fui para home office, peguei meu computador, tudo, fui trabalhar de casa com os meus filhos, sem ir para escola e só eles saindo de casa. E aquele desespero, você vendo um monte de gente morrendo, Sim. sem saber o que ia acontecer, e eu virei para ele e falei assim: fecha. Falei, vai lá, fecha aquilo ali, não tá dando lucro mesmo, a gente não vive daquilo. Aí ele falou, a gente não, mas tem muita gente ali que vive. Ele falou, não vou fechar, não posso fechar. E até então eu não enxergava desse jeito, né? E ali O efeito acendeu. cascata é muito grande, né? Porque não é só a hamburgueria. Exatamente. Os Para mim era, tipo fornecedores, tem assim, uma porrada de não coisas que depende. tinha, eu não tinha renda, eu não vivia daquilo. Então, a vida dele para mim era mais importante. Eu falei, eu seguro aqui, lá, fecha lá e vem embora, né? Mais ou menos isso. E ele falou, não, eu não posso fechar. Porque eu tenho outras pessoas que precisam daquilo, né? Ele falou, eu tenho os meus funcionários lá que vivem disso, mães que são mães solo, que só tem aquilo para dar de comer para os filhos e tudo mais, então eu não posso fazer isso. E aí ele manteve. Só que aí, ao invés de ficar com medo, eu resolvi me unir a ele. Falei, então vamos fortalecer. E aí foi, acho que nesse momento que virou essa chavinha e que aí eu comecei a participar mais. Ele começou a fazer outras coisas para impulsionar o delivery, porque até então a gente era forte só mais no presencial, né? A gente estava no centro comercial, então o almoço era muito forte. Então, com a pandemia, a gente não tinha mais aquelas pessoas que iam almoçar ali todo dia. Não tinha mais aquele ciclo de pessoas no centro comercial. Então teve que começar a trabalhar o delivery. Ele foi fazer entrega de moto. E aí começou. Caí, tomei um rola, me ralei inteiro. Caiu. Ixi, aconteceu muita coisa nesse período que fez eu ir me achegando, assim, né, pro mundo do hambúrguer. Até então eu ia lá, ficava ajudando no Era caixa. degustador oficial da Exatamente, já casa. conhecia tudo. Mas não era envolvida na parte operacional mesmo, né? Na parte de produção, nada do tipo. E de lá para cá eu continuei trabalhando até que em 2021 a gente começou a perceber que a gente podia. O que a gente estava fazendo de melhor, que era o delivery, a gente podia fazer de qualquer lugar. E a gente estava no centro comercial, que tinha um custo absurdo, né? Porque um custo de aluguel lá é muito caro. Então a gente começou a procurar ponto para a gente ir para outro lugar. E aí a gente achou o ponto que a gente está hoje, né? Que foi um presente, assim, quando a gente chegou lá, que ele me levou, eu falei, esse homem tá doido, o que que a gente vai fazer aqui? Mas, porque eu não enxergava o potencial que ele enxergava Esse é o no de Osasco? negócio. Você tá Não, falando? esse Esse é é o o de de Barueri. Barueri, que a gente tá agora. E aí de lá para cá a gente veio crescendo mais e ganhando corpo, mas tudo isso ainda usando
a mesma identidade, né? A gente já não era mais, esse rapaz já não era mais sócio junto com a gente, né? Ele continuou tocando só a de Osasco, a gente aqui e ele lá, os dois usando a mesma marca, sem nenhum problema. Até que teve um momento que ele também saiu de lá, né? Então hoje ele não estava nem na de Osasco e nem na nossa. Então tinha um pessoal lá que era sócios dele que tocava de Osasco, a gente tocava a nossa. E a gente veio até 2023, né? Comecinho de 2024, usando a marca. E aí a gente começou a sentir a necessidade de ter uma independência, né? A gente percebia que acabava ficando preso com algumas coisas. Aí a gente criou o nosso Instagram, mas era o mesmo nome, só o final Barueri. Mas aí sempre tinha aquela coisa dos clientes. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? A gente se tratava por respeito, assim, como se fosse, né? Ah, sim, tem a unidade de Osasco, mas acabava não sendo, né, exatamente a mesma coisa. Aí tinha produtos diferentes no cardápio e tudo mais. Então, aí quando foi agora, em março de 2024, a gente teve uma conversa e a gente viu que era a hora, né? Era o momento, e aí a gente começou a trabalhar no desenvolvimento da nossa marca, né? Aí a gente foi descobrir o que a gente ia fazer, como que a gente ia comunicar, e aí a gente entrou num universo totalmente diferente do hambúrguer, né? Porque a gente acha que é só ali fazer hambúrguer e não é, tem muita coisa por trás, né? Então a gente foi contratar uma designer, foi entender o que tem por trás de um nome, né? Ela fez toda uma composição para a criação do nome que a gente usa hoje, identidade visual, e aí a gente foi fazer todo esse trabalho para a gente chegar aonde a gente chegou hoje, que é ser a Taustus Burger. Por que Taustus? O Então, que significa o Taustus? Agora você deixou todo esse gostinho de quero saber mais. Solta pra gente. Taustus, assim, como eu disse, a gente contratou uma designer que ela é especialista em criação de nomes, né? Então, assim, ela fez todo o desenvolvimento da marca, ela quis conhecer um pouco sobre mim, um pouco sobre o Emerson, um pouco sobre o que a gente fazia, sobre o nosso propósito, o que a gente mais gostava quando os nossos clientes experimentavam o nosso lanche e tudo mais, né? E aí ela trouxe o Taustus, é a mistura de taste, que é de saboroso, né? E robusto, que é grande. Então, é Taustus de taste Sim. e de robustos. Legal. E aí a gente escolheu fazer com os 2 T's, que é a referência também da marca anterior. Da marca anterior, né? Exatamente. A gente deixou queria um meio nome que conectado um pouquinho exato. de tudo e para trilhar um novo caminho. Exatamente. Sempre sendo grato, né, por tudo que a gente foi como Brutus, obviamente, porque a gente cresceu sendo... a gente, na verdade, a gente fez parte do desenvolvimento dessa marca também, né? Porque quando a gente começou como Brutus, ela tinha 1 ano. Então, de lá para cá, a gente ainda ficou, acho que uns 4 anos, né? 4 para 5 anos ainda com esse nome. Então, a gente ajudou no desenvolvimento da marca, no crescimento da marca, no fortalecimento da marca, né? Tá. Pelo jeito, a gente, assim, ficou bem claro que vocês estão aí no comando total do negócio agora, né? Sim. E tocam muito bem a bola, vocês têm uma sinergia muito bacana, dá para ver que vocês têm uma sintonia no conhecimento do negócio, na forma que fala e tal, mas como é que são os desafios de empreender em casal? Dá muito. É sempre ela que manda, na dúvida é ela que tem razão sempre. Eu acho que Conta um pouquinho pra gente. Assim, a gente tem uma conexão muito boa, sempre teve, né? A gente tá junto há bastante tempo. A gente tem um filho de 17 anos, vai fazer 17 anos agora em julho, que trabalha lá com a gente. Então, assim, a gente já tem uns 19, mais ou menos 19 anos, 18 anos de história aí, né? Então, é bastante tempo. A gente conversa bastante. A gente discorda bastante também, mas ao mesmo tempo a gente respeita a opinião do outro. Ela né? manda e acabou. Sempre. A gente tenta dividir um pouco das demandas, por mais que sempre os dois estão envolvidos em tudo, mas ainda assim a gente divide, né? Quem vai fazer, mas acaba que para tomar as decisões, as tomadas de decisões são sempre compartilhadas, né? Isso a gente acha bem importante, porque é dos dois, né? Então acho que nada mais justo das principais decisões serem tomadas pelos dois.
É lógico que a gente tenta sempre dar o máximo de autonomia um para o outro, a gente se conhece bastante, então, na maior parte do tempo, a gente acho que consegue identificar o que, que o outro faria no nosso lugar e tudo mais. Pelo convívio, né? Sinergia, você Exatamente. já sabe mais ou menos se concordaria, se não concordaria Exatamente, e mas tal. na maior parte do tempo eu que mando A mesmo. gente não para de trabalhar nunca, né? Porque a gente trabalha Então, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A gente vai dormir trabalhando, a gente tá o tempo todo conversando e decidindo tem que e ter muita paixão pelo que demandando. faz, né? Porque você acaba meio que misturando a vida pessoal com a vida do Eu negócio. acho E que é o isso tempo inteiro. eu acho que Isso. isso é inevitável, né? Acho que isso Sim. daí é difícil. A gente está num momento que a gente está acelerando muito, né? A gente entende que agora é a hora de acelerar mesmo. É, a gente tem já ideias de futuro, assim, do que a gente quer. A gente tem 3 filhos, né? O mais velho já, os 2 mais velhos já participam com a gente nas ações ali da Taustos, estão sempre envolvidos. A família, os amigos conhecem já os dois e ficam impressionados com o tamanho do engajamento deles dentro do Legal. negócio. Então, hoje, não é só nós dois, né? A família inteira está o tempo todo conversando e tratando assuntos relacionados ao trabalho. Então, por mais que seja um assunto que é difícil de separar, às vezes não tem nem como separar, porque está todo mundo muito Então, envolvido, né? Às vezes é até prazeroso A essa vida de troca vocês com é eles. isso, né? é isso. Eu não sei como que tem gente que fala assim, o segredo é quando chegar em casa não falar sobre Não existe, trabalho. Aí eu não falo assim, existe. eu vou Ó, falar sobre o quê? eu vou falar Eu não tenho por a gente não tem outro assunto mais, eu né? já tentei fazer isso 2 vezes e não dá. Não dá. Assim, hoje eu separo muito bem relacionamento e negócio, né? Eu não trabalho mais junto, mas é inevitável não falar de Não é negócio. inevitável. Principalmente a gente que se engaja, que se entrega, que vive dentro do É. negócio, você acaba falando de uma forma ou de outra. Quando a Ingrid não estava tão presente, que ela estava no CLT ainda assim a gente falava muito sobre trabalho, né? Porque Sim. fazia parte da rotina. Ela me ajudava com muita coisa na época já. Só que quando ela veio 100% trabalhar na Taustos, isso não mudou muito, né? Isso continua sendo igual. Mas eu acho que quando a gente pensa em o maior desafio de empreender como casal, eu acho que é mais isso, se respeitar bastante, tentar entender quais são os limites. Eu acho que isso não é só para casal, acho que é para a vida. Você tá aberto que você não vai ter sempre razão, né? E às vezes você tem que deixar a pessoa mesmo tomar decisões e abrir mão. Às vezes a gente se divide e deixa ela tocar um negócio acreditando 100% que ela vai fazer o melhor possível para a situação. E eu acho que a recíproca também é verdadeira, né? Uhum. Porque a gente tem interesse genuíno que tudo dê certo. E às vezes você não precisa estar junto para saber que está tudo ok. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho Momento. que não só isso, eu acho que também é ter paciência quando a pessoa perde a paciência. Porque que é importante Eu a acho que eu gente saber perco às disso, vezes. né? Momento indireto. Porque não é só, tudo é lindo, a gente Não, não é conversa, essa a gente se dá novela bem, não, vai maravilhosa. dar A vida é uma choque loucura. sim, vai se estranhar no meio da operação sim, e vai respirar fundo, e às vezes vai deixar a pessoa extravasar, porque é o que ela tá precisando naquele momento, porque se a pessoa extravasar e você extravasar também, aí o negócio... Então você tem que lidar, às vezes, com o estresse do outro e aprender a respeitar isso também, porque isso também é respeito e parceria, né? Legal. Eu acho que isso é bem importante. Faz parte do processo, né? Sim. Eu acho que ter alguém para dividir a carga é bom, é É gostoso muito bom. você poder olhar, às vezes, num dia de aflição, num dia de angústia, e bate esses dias, né, mano? Bate. A cabeça trava, você fica em desespero, em estado de pânico, tem crise, o escambau, e aí você tem alguém que, Sim. não, peraí, vai dar certo, calma, respira, vamos lá. Isso faz toda a Faz toda a diferença. diferença. Faz, e eu lembro de episódios, assim, de quando eu tava sozinho, de se falta um funcionário. Durante muito tempo eu fui sair para fazer entrega porque não tinha entregador na loja, então a gente vivia umas loucuras assim. Hoje, esses sustos que a gente passa, assim, a gente mesmo aqui senta, conversa, traz o Juan, a história, que é nosso filho mais velho ali, que tá sempre com a gente na loucura, e a gente mesmo consegue suprir a ausência de alguém, a gente se resolve. Hoje, posso dizer assim, que gerir o negócio está muito mais tranquilo do que há 2, 3 anos atrás, sem sombra de dúvida. Hoje é muito mais tranquilo. Teve alguma crítica, assim, que vocês já receberam muito doida, assim, muito fora da curva, alguma coisa diferente que já aconteceu, que foi engraçado?
cara. No meio da história. Crítica sempre tem, né? Sempre tem umas Tem loucuras. os sommeliers Tem os do críticos iFood, né? gastronômicos Uau. que a gente fala assim, gente, quem é esse jacan? Jacan do sofá. Quem é esse jacan do Quem sofá? é? A pessoa vira e fala assim, a gente tem uma batata lá que é com carrum, né? Que é um tempero. E Uhum. aí o pessoal fala, isso aqui tem canela. E realmente tem canela, né? Sim. Um hub de temperos só que a Açúcar pessoa demerara, né? e Meio aí é meio adocicado. adocicado, e aí a pessoa não conhece, fala, é horrível, tira do cardápio. Mas assim, eu tenho cliente que só vai lá por causa dessa batata, eu tenho cliente que pede potinho para pôr no feijão, sabe assim? Então a pessoa esquece que é gosto pessoal, né? Que cada um tem o seu, né? Que comida é muito democrática, né? Sim. Não é uma coisa que eu gosto, você também vai gostar. Não, eu vou gostar de uma coisa, você vai gostar de outra completamente diferente. Então, assim, a gente se blinda um pouco. O que a gente se preocupa mais é sobre o que está relacionado à qualidade mesmo, né? Tempo de entrega, se chegou frio, se chegou salgado, aí a gente se preocupa, mas o que é paladar e gosto pessoal, a gente ri, às vezes a gente nem responde, Mas tem umas que dá vontade de responder, né? dá, tem uns que dá vontade. O cliente reclamou que o lanche dele não foi com um molho e na descrição tava lá óbvio que não acompanhava o molho específico que o cliente queria. Mas aparece com muita frequência uma coisa assim. Aparece nas observações, né? Às vezes o hambúrguer nem vai cebola roxa, o cliente vai lá, por favor, retirar cebola roxa. Eu falei, pô, O não leu cliente na às vezes não sabe descrição. nem o que ele tá pedindo, né? É engraçado. Acontece com alguma frequência isso Ó, daí. eu vou falar com vocês. Aconteceu um fator essa semana engraçado. E para você ver, né? Como as pessoas estão vivendo tanto no automático. Eu tenho uma equipe lá e a gente atende a galera do burger, né? Para comprar os insumos e tudo mais. E tem gente que, assim como o cliente muitas vezes não se atenta em saber o que ele está pedindo para ele mesmo comer. A gente tem clientes que o cara não sabe o nome do produto. Ah, eu quero aquele pão lá que tem aquele molho do negocinho lá, Do negocinho laranja. em cima. E aí, tem um colaborador meu lá que ele cuida da parte de atendimento do cliente e tal, e ele, cara, transtornado, a semana inteira. Aí ele veio falar, cara, eu preciso abrir o coração com você. Eu falei, o que foi, mano? Ele não é possível. Como que essa galera não sabe o nome dos produtos? É o ganha-pão dele. É o sustento do negócio da família. E aí eu fui me atentar a isso. Realmente tem uma galera que não consegue ter essa regularidade Sim. de. Parece que o cara não se preocupa, faz no automático. Sim. Né? Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. E aí a gente tava analisando, falou, meu. Aí ele mostrou aqui, olha isso aqui, pedindo o pão X, sem saber o nome do pão, aquele que é amarelinho. Aí depois você manda errado ainda, a culpa é toda E sua. aí, que mandou assim, errado. o quanto isso afeta negócios, né? Porque se você trata o seu negócio como qualquer coisa, ele vai durar até um determinado tempo. A gente tem aí as pesquisas aí que falam, pô, o nível de mortalidade de empresas é altíssimo, né? Nos 5 primeiros anos de vida aí. Eu acho que as pessoas não se envolvem, né, assim, com Eu acho o que negócio, falta né? essa Envolvimento putz, mesmo. vou fazer, cara, se entrega, faz com vontade, entende o que você está fazendo, qual o público que você atende, A qual o gente produto viveu que você muito usa. isso, eu acho, agora, né, com a mudança É. da marca, porque a gente achava que era, tipo, um nome, aí a gente ficou, esse nome, não, esse não, esse não. Aí a gente não conseguia entrar no consenso, a gente foi lá e procurou um profissional para isso. E aí, quando a gente foi desenvolver, aí primeiro o nome, depois identidade visual, as cores, e aí você vai vendo que são É muitos muita detalhes. coisa, é um processo de construção, né? É um processo de construção e que você tem que se identificar naquele processo Uhum. e que você tem que colocar um pouco de você naquilo e que você tem que fazer com que os clientes entendam o porquê daquilo e que comprem a sua ideia mesmo, Sim. né? A gente fez um trabalho assim, foram meses. A gente começou, como eu falei, em março, a gente foi trocar de nome em novembro. Bom. Então, assim, não foi do dia para a noite. Então, teve todo um trabalho de construção. A gente não usava o Instagram como a gente usa hoje. Então, a gente teve que começar a comunicar no Instagram. A gente gerou uma curiosidade sem ninguém saber. A gente mudou a identidade do pacote sem mudar o nome, sabe? Então, a gente foi usando o pardo mesmo, sem colocar cor. Então, a gente foi
Tá A dando gente um foi passinho de introduzindo cada elementos vez. da marca. Até para Introduzindo facilitar esse processo de a entrada, né? aceitação, né, para o cliente já se conectar. Então, aí a gente foi, passou um nome, uma tarja no nome. Então, as pessoas ficavam assim, mas vocês não querem que a gente descubra o que é? Não, a gente quer que vocês descubram, a gente tá aguçando a curiosidade. Até a gente, no dia mesmo do lançamento, a gente Foi falar o que legal era. fazer isso. Foi muito legal. E Foi. isso conectou a gente absurdamente, assim. A gente tinha um cliente, o Cojinho, beijo, Cojinho. É um cliente que é muito assíduo, assim, nas nossas postagens. E ele comentava tudo, e ele super curioso. Tanto que a gente fez press kit, né? A gente mandou press kit para algumas pessoas com a identidade visual, mas sem falar o nome. E aí a gente mandou para ele, mandou para uma galera, assim. Então o pessoal se conectou muito. Essa camiseta aqui foi que a gente fez para o evento. Ela não tem o nome Taustos, mas aqui é o Já nosso traz todos os slogan, né? elementos, Pão, né? carne, queijo e felicidade, que é o slogan que a gente usa. E cada mordida é única. Então a gente começou a comunicar com isso, e aí todo mundo falando, virou um burburinho geral, assim. Foi muito legal. Cara, ó, e para você ver, né? Não é algo. Beleza, você falou, putz, a gente não sabia. E muita gente às vezes deixa de fazer isso com a marca, com o próprio negócio, por não saber. E para no não saber. Ou por medo, né? Ou por medo. Por medo. Mas a gente precisa, de fato, abrir a mente para ir além do que a gente sabe. Quando você pega, por exemplo, um dos caras aí que todo mundo já ouviu falar dele, que é o Elon Musk. Uhum. E recentemente eu falo de alguns anos para cá, ficou super famoso por ter feito o foguete da ré, né? Que é a brincadeira do foguete não da ré e tal. Não foi ele que fez, teoricamente. Sim. Mas ele foi o cara que soube fazer a coisa acontecer. Idealizou, né? Idealizou, reuniu as pessoas, acreditou. Era um negócio que, com certeza, em algum momento, alguém chegou e falou para ele, cara, você é maluco, para. Sempre vai ter isso no caminho. Para com isso, você é maluco, tá inventando ideia, tá inventando... Enfim. Mas ele foi o cara de visão. Só que não necessariamente, trazendo para o contexto do que você falou, ele tinha todas as habilidades e as aptidões técnicas para isso. Então, o que ele fez? Ele procurou um time profissional para fazer, igual vocês fizeram. Sim. Então, para a galera de casa, a dica já sendo embutida aqui, cara, se não sabe fazer, chama quem faz. Sim. Não sei gravar. Recrie produtora, fazendo mexer aqui, ó. Brincadeira, mas procure um profissional da área que faz. Foto. A foto é um dos principais pilares de indicador de conversão de pedido. Seja no iFood, seja numa plataforma qualquer dessa de pedido aí, Rappi, sei lá quais que estão agora. Né? A gente pensa que não, seja no seu cardápio próprio. Eu não consigo. Quando eu sou meio maluco, eu vou sempre inovando em algumas coisas. Quando eu criei a Speed, eu saí da indústria e trouxe a ideia de querer atender. Eu trabalhei muitos anos com trade marketing, então, o trade marketing na ponta, a execução de mercado. Você ia lá, tinha a bancadinha para você degustar o produto, o pessoal falando sobre o produto, executava muita ação, encantamento de cliente e tal. Eu falei, eu preciso aplicar isso aqui dentro do negócio. A primeira loja física voltada para o segmento de hambúrguer, quem teve foi a gente, a Speed. Loja mesmo, de distribuidora, né? Não existia loja física, existiam várias distribuidoras, obviamente, tem umas aí com 20, 30 anos de mercado, mas ninguém nunca tinha feito uma loja física especializada nisso. Então a gente abriu a primeira loja. Aí depois veio uma galera, abriu um monte de loja. E, isso é muito bom, porque fortalece o mercado. Estávamos no caminho certo. Aí, ano passado, um louco inventou de saltar de paraquedas e montar um hambúrguer, graças a uma pessoinha que está sentada ali, que compartilhou a ideia louca comigo. E aí, todo mundo, não, isso é loucura, tal, ninguém nunca fez. Fizemos uma inovação de novo. Então, assim, essa visão de aplicar algo novo é necessário, mas sai muito da cabeça de quem é empreendedor. Sim. Só que não necessariamente a gente precisa ter todas as aptidões para isso. E aí você precisa contratar as pessoas para fazer. Sim, investir, né? Porque tem gente que, assim, acontece muito com a gente. Das pessoas quererem indicações dos profissionais que a gente trabalha hoje, né? Que a gente procurou, na verdade, os profissionais que a gente tem hoje não era da área do hambúrguer, né? Por exemplo, o filmmaker que trabalha com a gente hoje, ele não era da área, tudo, mas ele trabalha muito bem. E aí as pessoas procuram, querem indicações, mas às vezes não querem pagar
o preço, e é um investimento, É um né? investimento. Você tem Porque que pagar. são escolhas, assim, a gente sabe que não é fácil, porque a gente também não tem sobrando, ninguém tem ali o negócio E sobrando, muitas né? vezes você vai tentar fazer. Ah, não, eu dou um jeito, eu faço. Aí Não, você faz não uma, faz. duas, três. Você gasta recursos e tempo, que é. Sim, Putz, que é tempo é precioso. precioso É demais. impressionante como, igual eu tava falando o exemplo do filmmaker, que você fala da sua equipe e tudo, mas faz muita diferença. A gente Faz. grava em um dia conteúdo pra, tipo, um mês inteiro. Uhum. Coisa, e às vezes grava uma vez, um take que se eu tivesse sozinha, eu ia ter que gravar pelo menos 50 vezes pra Sim. ficar, não ia chegar nem no chinelo do que chega. Então, assim, eu acho que vale muito a pena ter profissionais bons com você ali, escolher bons profissionais para trabalhar com a sua marca, para trabalhar com o seu Instagram e tudo mais. Eu acho que é muito, muito importante. E isso é louco, né? Porque eu falo pro Júlio, que é o nosso filmmaker lá. Eu falo, Júlio, como que a vida é mais bonita vista pelos seus olhos, né? Porque ele tira umas Verdade, fotos verdade. ali, ele faz Não, uns vídeos que essa eu falo, galera tem um poder cara, de Tem, mano. fazer tem. umas coisas que. Eu falo, nem eu sabia que era tão lindo assim esse lanche. E o cara faz mágica, só que para você ganhar tempo, para você ganhar velocidade, para você conseguir ter redução de recursos, de custos mesmo, porque a galera vê o valor que paga, mas você não Sim. consegue enxergar o alcance que isso vai ter, Sim. o tempo que você está economizando, às vezes traz o profissional, às vezes você tenta 3, 4 vezes e não fica tão legal, você traz o cara ali que te economizou tempo, você fez outra coisa, produziu outra coisa, e você está ganhando. Essa galera que é especializada, elas estudaram muito tempo para fazer Sim. isso, né? Verdade. Eu falo muito pro nosso time lá. A gente passa alguns treinamentos, vem nutricionista. Hoje a gente é acompanhado por uma nutricionista. A gente trouxe profissionais também da área de risco para medir decibéis, medir temperatura da cozinha para ver se está tudo legal. A gente começou a montar uma empresa mais sólida, né? Uhum. Eu falo muito para a galera lá que eles têm que poder financiar o carro deles em 60 vezes lá e ter a tranquilidade de que vai poder Vai pagar conseguir até a pagar. última parcela trabalhando com a gente. Então, o nosso desafio é ter uma empresa cada vez mais sólida, né? E aí a gente traz esses profissionais lá que estudaram a vida inteira para dizer para eles como eles têm que operar alguma coisa, seja usar um EPI, seja como vai usar algum produto químico para limpeza, alguma coisa e tudo mais. Essa galera estudou muito tempo para desenvolver alguma coisa, para trazer para a gente aquela ciência aplicada ali, fácil, Uhum. né? Você vai usar produto X assim, a coisa assada e tal. E aí você olha para a galera fazendo um negócio completamente diferente daquilo que foi instruído. E aí eu falo para a galera, falo, mano, tem gente que estudou 5 anos para desenvolver isso e te dizer como que a gente vai tratar desse assunto específico aqui, e você quer fazer de outro jeito. E aí isso que eu falo para a galera se reflete também para o cenário hoje da gente como empresa, né? Sim. Eu não vou colocar a mão numa coisa que eu não tenho domínio disso. De começo, às vezes é até válido, assim, pô, começou, você tá sozinho, começo de Sim, operação, é válido você jogar em todas as posições do campo. mas depois Mas de você um precisa tempo, compor time. Você não vai Não aguentar vai por muito aguentar. tempo, Não. né? Já começa por Eu aí, lembro né? que no começo eu tinha muita vontade, muita dedicação, muito conhecimento técnico de várias áreas, e aí quando eu era pequeno, eu conseguia aplicar em Sim. tudo. Mas chegou um momento que não dava não vai mais, mais. e aí eu passei alguns desafios de ter que abrir para mais gente, né, trazer mais gente para o time e de abrir mão do controle, Porque porque às vezes você não quer também, né? você não quer, e aí assim, cara, é só paixão. Eu vejo vocês falando aqui, pô, os olhos brilham a paixão que Hum, vocês falam do negócio. Isso é foda, isso é é. vida. Isso aqui, com certeza, vocês falaram que você tem 3 filhos. Seus filhos vão levar isso para sempre. Sempre é. Olha para frente aí daqui a 30, 40, 50 anos, cara, é eles que vão estar contando essa É. história, sabe? Que vocês estão construindo. E esse brilho no olhar vai ser transmitido adiante. Sim. Então, pegar e não fazer, e fazer de qualquer jeito, não vai dar certo. Não, eu fiz. Houve uma época que começou a aparecer muita gente no nosso Instagram oferecendo serviço de tráfego pago. Começou a vir uma galera, assim. Todo dia aparecia alguém e tudo. E isso começou a acontecer com alguma frequência. E era uma coisa que a gente não fazia na época. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que é legal. E eu não conhecia, né? Aí eu fui, peguei, tirei um final de semana, investi uma grana, fui fazer um curso de tráfego pago, só no intuito de eu entender qual que era o nível de importância que eu tinha que dar para esse tema. Eu falei, cara, se Uhum. tem muita gente me procurando é porque isso é importante. E aí eu fui e estudei. Aí eu falei, cara, isso aqui é um nicho importante para a gente ter no negócio. Aí trouxemos isso. Tem o Kaique lá que nos acompanha já há
vai 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente vem fazendo. E é importante o salto de resultado que nós tivemos ao longo desse período. Então, hoje a gente tem um cardápio digital que naquela época não existia, hoje representa acho que quase 20% do negócio. O nosso atendimento presencial, que ainda era um pouco modesto, hoje já rivaliza quase que 50% junto com o delivery. E é uma coisa que lá atrás eu tomei a iniciativa de fazer porque eu fui atrás lá estudar para conseguir entender a importância, mas hoje tem um profissional que faz. Conheço um pouco, né? Porque você precisa ter um mínimo de domínio, mas hoje tem um profissional que faz isso pra gente. E o importante é isso, é conhecer um pouco, né? Você tem que conhecer. Para você não ficar vendido na mão de ninguém. Eu acho que o conhecimento básico sobre tudo, principalmente quem é dono, né? Tem que ter um conhecimento básico sobre todas as funções. Tem. Entender a essência de como é que é para poder... Eu acho que isso se reflete também na nossa história, porque se a gente pega em 2020, quando começou a pandemia nos impulsionou, lógico, porque ali a gente já tinha um delivery modesto já funcionando, mas a estrutura estava toda pronta. Então, quando veio a pandemia, a gente cresceu. Mas o que eu acho que... Acho não, né? O que eu tenho certeza que foi que fez diferença foi o fato da gente estudar muito mais sobre o negócio. Então eu fui fazer os cursos que estavam no hype na época, fui ver muita gente do cenário do hambúrguer como trabalhava, entender o que era melhor que a galera estava aplicando. Então quando a gente mudou de ponto, a gente já levou uma estrutura de cozinha completamente diferente, um layout de cozinha completamente diferente. O cardápio no iFood já estava com outra formatação, então já deu uma mudada. E tudo isso foi o que trouxe estrutura para a gente continuar esse crescimento. Então, veio o boom do delivery, mas se a gente não se adaptasse também àquele novo modelo de mercado, a gente não permaneceria por muito tempo. Então, eu acho que o desafio hoje para qualquer pessoa que vai empreender, parece meio clichê, né, que todo mundo fala, mas é verdade, você precisa estudar, você precisa conhecer mais aprofundado o seu negócio. Não é só o cara que faz um hambúrguer muito bom, que tem uma puta de uma receita legal, não, vai estudar, porque a gente não é treinado para empreender, né? A gente não foi educado para empreender. Esse acho que é a maior deficiência do nosso país, né? A gente descobre todo dia que tem coisas que a gente precisa fazer e que até então a gente não sabia. Então, todo dia é coisa nova que a gente vai aprendendo aí. E o governo muda a tributação, o SAT já não vai ter ano que vem. Os problemas vão sempre existir. As crises, tudo se coloca a culpa da crise, a culpa de... Não, cara, a crise existe desde 1900, desde a época dos índios existe crise, gente. Sim, sem dúvida. Tá aí, sempre vem, vai. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Às vezes a crise sai daqui da comida e vai para a saúde. Às vezes ela sai da saúde e vai para a infraestrutura e assim vai indo. Mas ela sempre está aí. Eu acho que o que dá o start mesmo, o estalo do negócio é você tomar a decisão no seu negócio de fazer a diferença com ele. Igual, tipo... Qual foi o pulo do gato do negócio de vocês? Quando foi o momento que deu o estalo? Eu acho que foi essa época de 2020, né? Tinha um sócio que estava com a gente até ali. A partir daquele momento, ele saiu da operação e aí, a partir disso, a água bate no pescoço, né? Fala, cara, agora a gente precisa se movimentar e precisa fazer as coisas acontecerem. E acho que veio nesse momento de estudar muito, de entender como que os maiores players do mercado aqui estão fazendo o quê? O que esses caras estão fazendo que está dando certo? Então vamos lá, vamos estudar, vamos entender e vamos replicar isso aqui para o nosso negócio. A chance de dar errado, ela existe, mas você minimiza absurdamente quando você começa a fazer as melhores práticas, né? Hoje a gente tem um círculo de pessoas que a gente convive, que são pessoas do mesmo ramo, do mesmo nicho e tudo mais, e a gente troca muito, a gente se ajuda muito, né? Quem ainda vive olhando para a pessoa do teu lado apenas como concorrente, tá errado. Você tem que fazer um network, tem que conhecer essa galera, tem que ter troca. Eu acho que o legal, a gente prega muito isso, que é uma das essências que a Bia conseguiu extrair da gente quando ela ajudou a gente a desenvolver a marca. Eu acho que está muito sobre isso. O nosso dinheiro para a gente não é o ponto final, né? Para a gente, isso daí é consequência de várias outras coisas que a gente faz bem feito ao longo do percurso ali. Para a gente, o nosso negócio é pessoas. Para a gente, o nosso negócio é impactar as vidas das pessoas que estão no nosso ciclo. Então, começando pela nossa equipe, pelos nossos filhos, essas pessoas elas têm que ser impactadas com o nosso trabalho, com o que a gente está fazendo ali. E eu falo isso para a galera todo dia, é até chato, porque eles escutam isso com muita frequência. Eu falo, a gente precisa impactar a vida das pessoas que estão do nosso lado.
para consequentemente a gente conseguir impactar a vida do cliente. Então a recompensa que a gente tem não é a grana, mas é a satisfação do cliente em morder o nosso lanche ali, ficar impactado com o que ele está provando. Isso acontece diariamente, então diariamente a gente tem essa recompensa. Dinheiro lá na frente a gente vai ver se rolou ou não, mas lógico que você tem que ter todo o cálculo de precificação, você tem que ter tudo bonitinho, mas o nosso objetivo principal é impactar as pessoas que estão ali. Legal. Agora, te dá uma força agora, hein? Quem é a Ingrid Natalcios pro Emerson? Cara, é meio louco isso, porque eu vim caminhando com muito desafio até ali 2021, 2022, quando ela começou a estar mais próxima, né? E hoje é o alicerce, né? Hoje é a pessoa que estrutura tudo, que segura vários rojões. Ela não percebe isso ainda, né? Ela não teve essa percepção. Mas hoje é estrutura, é a mãezona de todo mundo vê nela uma segurança, uma pessoa que carrega o time, uma pessoa que está apoiando em todas as decisões. Quando precisa trazer a galera para o trilho, ela consegue trazer e com uma maestria espetacular, porque ela consegue dar bronca sem a pessoa perceber que está tomando uma bronca. Então, é uma pessoa que estruturou completamente. É uma empresa completamente diferente, trouxe muita finese do negócio mesmo. Hoje é uma empresa muito mais sólida do que era há alguns anos atrás e tudo isso passa muito pela mão dela. Então, hoje tudo que acontece aí fora no mercado, que a galera está fazendo, que faz com que o nosso negócio seja mais sólido, mais perene e tudo mais, é ela que tá trazendo. Então, ela prepara todas as datas comemorativas para os funcionários, é ela que vai atrás. Ela é o coração do negócio. Sem dúvida. Ó. Ela que pulsa. Legal, legal. É bacana porque, assim, vocês têm uma sintonia legal, né? Dá pra ver, assim. Isso é admirável porque é algo que vocês vão transmitir adiante, né? Que seus filhos olham isso no dia a dia e... Eu sou o tiozão que brisa nesse negócio, eu penso muito em legado. O que a gente deixa, né? Também. A gente que tem muitos filhos, né? A gente sempre pensa muito em legado. O que a gente deixa? E aí, eu brinco muito. Esses dias os meus estavam lá dividindo as empresas, né? Eu vou ficar com a Speed, outro eu vou ficar com o Bug no Papo. Eu falei, calma, gente. Eu preciso... calma, eu preciso morrer primeiro. Aí o meu filho mais velho olhou assim, o senhor vai morrer? Eu falei, lógico que eu vou. Começou a chorar. Então, o nosso, antes deles, é que assim, eu costumo falar que a mudança da marca nos trouxe autoridade até em casa. Legal. Porque eu sinto que virou uma chavinha neles, assim, que não tinha virado antes. E quando a gente mudou a marca, a gente trouxe essa autoridade. E antes já tinha rolado esse papo de herança e tal, e eu já tinha falado assim, isso aqui não é de vocês. Eu falava assim, isso aqui não é de vocês. Isso aqui vai ser de vocês se algum dia vocês quiserem trabalhar com isso. Porque até então, um falava que ia ser não sei o que, outro falava que ia ser não sei o que lá. E a gente sempre falou que a gente estava trabalhando para alguém. A gente não sabia quem. Porque podia ser eles, ou podia ser um sobrinho, ou podia ser um filho de um amigo que ia se identificar com a gente, ia começar a trabalhar com a gente e acabar tocando o negócio. A gente não sabia o certo. E hoje já não, hoje já virou. Mas a gente sempre deixa bem claro que é um legado. Porque é o que o Emerson falou, né? Você falou assim, os olhos estão brilhando. E a gente nem estava falando do time ainda. Porque quando a gente começa a falar da equipe, das pessoas que estão ali trabalhando com a gente todos os dias, aí sim os olhos brilham. Porque a gente começa a ver as pessoas crescerem. Porque uma coisa é eu ver minha marca crescer. É muito bom. Eu não vou ser hipócrita e falar que não é. É muito bom. Mas eu ver as pessoas que estão comigo crescer junto eu vejo muita gente reclamando lá no dia que tem que pagar tem que pagar os funcionários. Hoje é dia de pagar os funcionários. Meu, eu fico super feliz, cara. Verdade. Eu fico super feliz. Eu pego semana. o Olerite, eu vejo a hora extra lá, e aí eu vejo o salário da pessoa, tipo, aumentando a cada mês, assim, e eu fico super feliz, porque eu tô conseguindo pagar, eu pago em dia, às vezes eu pago um dia antes, e é super legal. Eu lembro, no final do ano, a gente ficou super apertado em dezembro, porque a mudança da marca a gente gastou bastante. Então, dezembro e janeiro foram meses difíceis pra gente. E no dia 20... de dezembro, que tem que pagar 13º, tinha que pagar todos os impostos e tinha que pagar o adiantamento,
foi um dia bem difícil, porque eu ia ficar no vermelho. A gente virou o ano no vermelho. Foi bem difícil mesmo, o final do ano, os últimos 10 dias ali do ano. Mas a hora, eu paguei um dia antes para eles. Mas eles ficaram tão felizes, tão felizes. E isso fez tanta. E aí eu falei assim: tá vendo? É isso, cara. Tipo, daqui uns dias, na quarta-feira vai cair o iFood lá e eu vou suprir aqui essa conta que tá um pouquinho a menos do que eu esperava e vai dar tudo certo. A gente tem que lembrar que gerir pessoas fala justamente sobre pessoas. Pessoas. Que são igual a nós. Exatamente. Que sangram como nós, que têm dores, tem alegrias, têm família, família. E, tem cara, você problemas, tornar tudo o seu ambiente um lugar bom. Você falou e eu lembrei essa semana, agora, né? Estamos na semana aí, pagamento, né? Aí minha coordenadora mandou lá, ó. Ixi, hoje tá pesado, tem uma porrada de boleto que todo dia tem, né? A Sim. gente, nossa vida de empreender. Ainda tem os pagamentos. Eu falei, essa pelo menos é a parte mais feliz do É a mês. parte mais feliz. Porque de fato, cara, se você não tiver alegria em contribuir com a vida de quem contribui com a sua, tá tudo Sim. errado. E eu fico muito feliz, eu fico mesmo. Eu tenho a Margarida, que tá lá há 5 anos com a gente. Tá, na verdade, tá indo pro 6º ano agora. Florescendo. E ela entrou como auxiliar, ela foi pra cozinheira, líder, hoje é supervisora, tá assumindo outra função agora que a gente ainda não criou a nomenclatura para ela, mas ela tá embarcando junto com a gente e tudo, é aquela pessoa que palpa toda a obra, sabe? Topa tudo. E eu percebo que ela multiplica isso e que todo mundo tá ficando assim, sabe? Os mais novos que vão entrando agora também. Quando você Contagiados. estabelece uma cultura, né? A cultura, É contagiado. exatamente. E Todo isso, mundo ó, se isso é algo contagia. muito importante, porque essa questão de cultura dentro de uma empresa, ela pode ter um fator decisivo para o seu negócio. Ela pode alavancar a tua empresa a se tornar uma dos maiores negócios do mundo, ou não sendo tão grande assim, mas ser um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar, ou se tornar o pior lugar do mundo. Eu tive uma experiência muito ruim com relação à cultura, onde eu tinha gente dentro da minha casa contribuindo negativamente para o negócio, de tipo, não faz isso não, você não recebe para isso, tal, coisas do tipo. Sim. Né? Cara, isso foi nocivo, que me fez perder muita gente boa. Gente que tinha todo um potencial para crescer e ir mais longe até do que eu imaginava, do que eu conseguia enxergar, mas que se contaminou por uma cultura errada. Sim. E aí é igual erva daninha, você tem que ir lá e arrancar a raiz fora, porque senão já era. Hoje a gente conseguiu mudar a cultura, hoje está numa outra pegada, o clima é muito mais gostoso e tal. Mas se você não tiver cuidado de que tipo de cultura você está implementando dentro do seu negócio, você pode estar sofrendo um risco muito grande. Ou de quebrar, ou de ficar muito grande também. Pessoas que compram a ideia do negócio, entendem o propósito, qual é a missão da empresa e conseguem contribuir para fazer isso crescer. Chegou um colaborador novo, isso se passa de forma automática, natural, porque já é o que vocês vivem, né? A gente implementou um sistema de bonificação agora recente, a gente colocou uma avaliação lateral, que eles se avaliam, né? Pra Legal. gente fixar bem a importância do que eles pensam uns dos outros, porque às vezes a gente pensa, não me interessa o que fulano tá pensando. Pô, E a legal. gente Como que foi isso aí? É legal compartilhar disso. a gente colocou alguns critérios, né, nesse sistema de bonificação, e dentre eles tem a avaliação lateral. Aí dentro da avaliação lateral tem 9 pontos. Aí tem visão de dono, pontualidade, respeito à hierarquia. E aí eles falam uns sobre os outros. Eles dão estrelinhas de 1 a 5, igual a avaliação do iFood. Aí ele dá nota, por exemplo, o Emerson em visão de dono, de 1 a 5. Aí ele vai lá e dá a quantidade de estrelas. E aí eles conseguem pontuar, fazer até 20 pontos, e isso ajuda na bonificação, que eles têm de até 10% do salário. É legal que também traz uma leitura para vocês, né? De como o time tá, a percepção de um pro outro, visões às vezes de situações que ocorrem nos bastidores. O que é engraçado é que a gente, quando a gente pega a avaliação ali, a gente vê os pontos que eles mesmos pontuaram entre eles, são coisas que a gente também acha. Sim. Então, assim, a visão tá parecida. Então, aí dá feedback, conversa, né, para alinhar e melhorar para o próximo. E aí vai sempre na melhoria contínua. Bacana. Se pudessem voltar no tempo aí, lá pro começo, o que não teria feito? Que mudaria, assim?
Cara, acho que eu sou muito grato a tudo que acontece nas nossas vidas hoje. Me sinto realizado, assim, sei do tamanho dos desafios que a gente ainda tem pela frente. Mas eu sou muito feliz. Eu acho que eu não faria nada diferente, não. Tudo que a gente errou, serviu de lição, Contribuiu, né? contribuiu para a gente chegar nesse resultado. Então eu não faria nada diferente, não. Acho que tudo ensinou de alguma forma, seja na dor mesmo, seja para os momentos difíceis, mas se não fossem eles, você não estaria forjado da maneira que eu fui, então acho que não faria nada diferente. Acho Também que acho não. que Não? não. Acho que Bom, não. é isso. Gente, muito obrigado por vocês virem aqui bater esse papo inspirador. Nós Eu que acho que agradecemos. Obrigado. assim, acho que todo mundo contribui de alguma forma para as pessoas, né? E hoje eu sou grato pela energia que vocês transmitiram aqui para mim. De verdade, assim. Tô saindo desse bate-papo inspirado, uma energia lá em cima, porque ver a paixão de vocês pelo negócio de vocês, o cuidado, o carinho é inspirador. De verdade, assim. Independente de câmera, de tudo. Eu acho que a gente vai ter mais possibilidade de estar mais tempo junto e vocês vão ver que o Alisson é esse cara viajante, que sonha, que brisa Legal. mesmo e tal. Eu gosto de incentivar, de buscar essas coisas e também de ser afetado por isso. E, putz, bacana demais. Obrigado. Eu logo apareço por lá para fazer uma visita. Por favor, vamos Né? convidar Eu todos tô devendo umas vocês. 500 mil visitas dessa. Mas se fizesse, eu botar no comenta aí quem que eu já devia uma visita e não fui, vai dar ruim, vai dar quase 500 comentários aí. Vai ter que começar pela gente agora. Os últimos serão os primeiros. Mas, de verdade, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Continuem Obrigado. firmes. Não é fácil quando você consegue atingir uma zona de fala que é velocidade de cruzeiro, né? Você estabilizou e ali às vezes vem um ponto de desânimo, você às vezes fica sem propósito, mas ali é o ponto mais importante para se estar firme, né? Sim. Então mantenham-se firmes, continuem investindo na família de vocês, que com certeza vão ser os melhores frutos que vocês vão colher. Tem um Obrigado. presentinho também. Obrigada pela oportunidade. Tem um presentinho dos nossos Ei. parceiros. A gente também trouxe um presente. Presentinho aí para vocês. A gente pode entregar Pode entregar aqui. também? A gente adora presente, né? Eu tô com um BO que eu não sei onde é que eu vou colocar esses bonés, mano. Ó. Bonezinho da Talsos aqui pra vocês. Bonito, hein? Legal. A gente ama. Que é isso? Cuidado, hein? Ai, viu? Pensou, lembra aqueles programas que tinha que bota a mão, aí você vai e coloca, tem um negócio gelado aqui. É um kitzinho, né? Gente, que da hora. Quando a gente mandou os press kits na mudança da Ó. marca, tem alguns itens Dá pra pegar que aí? a gente colocou. Aí dentro tem a bolachinha de chopp que a Boné. gente usa lá na casa. Cara, isso aqui é surreal. Se você, ó, na boa, Clientes amam. se você que tem hamburgueria não faz isso aqui, você tá perdendo uma baita de uma estratégia de marketing do teu negócio. Eu fui só pra gente fechar, eu fui é um empório, tipo um botequinho com empório lá no Rio. Aham. E os caras lá, eles fazem uma outra pegada com isso aqui que eu achei sensacional. Retalhos de pano de tecido, 4, 5 camadas costurados e aí em cima estampado o nome do bar. E aí, aquilo ali meio que fica reutilizável, né? O cara põe pra lavar e tal, só que fica um negócio meio rústico, meio artesanal e fica muito bacana. E a marca do cara ali, e é um negócio barato de fazer, né? Beleza, esse aqui deve ter sido um pouquinho mais caro, sim, né? Aham. Mas a gente faz questão, porque faz diferença Ó, mesmo. tem um bloquinho aqui. Eu sou o velho das anotações, eu adoro. Copinho. E aqui tem uma sacolinha, né? Isso, Michael Bag. Um eco bag. Eu sou brasileiro. Eu não fujo dos idiomas. Gente, obrigado pelo presente. Obrigado mesmo. Eu agradeço pela oportunidade. A casa é de vocês. Tá? Obrigado. Em breve eu tô falando isso já há umas semanas, mas é real. Em breve a gente vai inaugurar o espaço completo. Aqui a ideia é a gente ter cada vez mais próximos as pessoas para a gente compartilhar, fazer bastante resenha aqui dentro, a gente ter momentos fora do trabalho também, né? A gente descontrai um pouco disso. Precisa E também. sintam-se à vontade.
Toda segunda a gente faz gravação, uma segunda sim, segunda não. Vocês têm o contato lá da Bruna, depois ela vai passar o meu contato pessoal também. Legal. Tá com dúvida, precisar de alguma força, contem comigo. Quer vir assistir uma gravação, tá sem fazer nada segunda-feira, vem pra cá, vamos ficar aqui, a gente faz uma resenha aqui mesmo, ainda nos bastidores. E a casa é de vocês. Obrigado. Entrega hambúrguer. Com certeza. O time pede hambúrguer. Com certeza. Você também quer hambúrguer? Tem hamburgueria? Manda hambúrguer pra nós aqui. A gente adora comer hambúrguer. Alisson, eu queria agradecer, tá? Obrigado pelo prestígio, obrigado pelo convite. Falar do nosso negócio é muito bom, porque a gente tem muito orgulho de tudo isso que está acontecendo. Queria agradecer ao time todo, né? Porque a gente inaugurou a loja de Osasco semana passada, no dia 7, que vai fazer uma semana ainda, bem recente. E na inauguração eu falei para eles, né? Falei, aquilo ali nasce de um pensamento que só é possível graças a toda a retaguarda, né? O trabalho que eles exercem para a gente lá. Então, estar aqui hoje, na verdade, a gente só está representando tudo que eles fazem lá pelo negócio, eles que embarcam no nosso sonho. Então, queria agradecer ao time lá, mandar um beijão para todo mundo, que quando eles verem isso aqui, eles vão ficar bem orgulhosos. Sim. Não de nós, mas deles mesmo. É isso aí. Valeu. Acho que crescer junto faz toda a diferença. Faz. Com certeza. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, @burguernopapo em todas as redes sociais e aqui no YouTube é só se inscrever, ativa as notificações e compartilha para geral conhecer essa história de inspiração. Também, se não conhece ainda, Instagram, Taustus Burger, Taustus com 2 T's. @Taustus com 2T. Vai lá, segue os caras também. Segue os nossos patrocinadores que dão uma força para fazer isso aqui acontecer toda semana. E toda segunda e quinta tem um episódio novinho aí pra você, com muita história de inspiração, muita resenha. E claro, de repente já é você que tá aqui sentado com a gente falando a sua história. Bora, quer participar? Chama no direct do Instagram, @burguernopapo. Você quer contar a sua história, quer falar um pouquinho, você acha que você consegue contribuir um pouco aí? E a história de todo mundo é válida. Com certeza. Chama, vem contar a sua história aqui com a gente. Chama a gente lá no @burguernopapo e vamos falar um pouquinho sobre burger e sobre inspiração. Bora. Obrigado, gente. Valeu, galera de Obrigado. casa. Obrigado. Até mais. E é isso. Valeu.